Olha, eu era muito garoto na época do golpe, eu tinha 15 anos quando houve o golpe militar de 64. Agora, os anos anteriores, eu comecei a ter atividade política, assim, na escola, Grêmio, fazer jornalzinho de escola, fizemos uma revista secundarista muito cedo. Eu comecei assim, a ter uma participação muito cedo. E não porque eu fosse nenhuma exceção, nenhum gênio, nenhuma menino precoce, não. É porque nós vivíamos um momento de uma enorme efervescência política e de uma enorme criação cultural. O Bené vira para mim e diz assim, vamos dar combate. Ele tá legal, era o Cid que estava dirigindo. Ele virou o Cid, então na hora que passar, você acelera, ultrapassa, mas vamos frear, você joga uma bomba, eu vou dar uma rajada de metralhadora. Ele não tinha noção da gravidade da situação no Brasil. Ele não estava muito tempo também no Brasil. Ele estava um ano mais ou menos, então ele tinha noção. Os relatos foram sendo feitos sobre posturas, etc. Foi algo que chocou, ele ficou muito chocado. Se os caras não aceitassem a troca, nós executaríamos ou não o embaixador? Eu não tenho dúvida nenhuma. A decisão era de executar. Eu entendo perfeitamente os meus companheiros que foram condenados por ação armada. Eram pela ditadura. Do proletariado. Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? E às vezes eu ouço meias verdades, né? Como a ditadura militar nos oprimiu barbaramente, né, de forma violenta, muitas vezes as pessoas pensam, né, que não existiam no campo da esquerda coisa igual e até pior, em vários aspectos. Um antigo integrante da luta armada contra o regime militar brasileiro confessou pela primeira vez ter participado da execução de um companheiro. Carlos Eugênio Paz, da Ação Libertadora Nacional, falou para o programa Dossiê Globo News com Geneton Moraes Neto. Sai para fazer uma ação, onde ele era o homem da metralhadora. Foram lá, expropriaram um carro, quando foram trocar a placa do carro no matagal, chega a polícia, ele pega a metralhadora dele e se manda, sai correndo sem dar um tiro, sem avisar os companheiros. Ou seja, expondo os companheiros à prisão, morte e tortura. Até um momento em que as direções da Ação Libertadora Nacional, a direção regional de São Paulo e a direção nacional da ELN tomou essa decisão. Então, realmente, nós fomos lá e cumprimos a tarefa. Você participou diretamente da execução, então? Essa é uma informação que até hoje eu não dei. E, na verdade, verdadeira, eu acho que eu também não dei, porque também até hoje ninguém teve essa atitude de chegar e me perguntar diretamente. Participei sim da ação. A tiros, numa rua, no jardim, daqueles jardins lá de São Paulo, como você disse, no dia 23 de março de 1971. Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então, você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. Havia muita gente lutando pela democracia no Brasil, mas não especificamente os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegada a uma ditadura do proletariado. É a primeira grande visão do passado, não é? É um primeiro ponto de separação do passado. Não. A luta armada, naquele período, não estava visando a democracia, pelo menos no seu programa. Não é? A outra questão é a relação, também importante, que nós temos hoje, diante do chamado socialismo existente. Você vê hoje alguém representando na arte essa luta pela democracia como você fez e luta pelos nossos direitos e agradecer por nos representar sempre, desde que você começou. Eu acho que representa muito o que a gente quer mudar no mundo, né, nas coisas. Quem lutou pela democracia e não tem uma vinculação com as ideologias de esquerda é puramente democrata. Já os que têm vinculação com as ideologias de esquerda são, às vezes, perigosamente atraídos por ideias não democráticas e, muitas vezes, consideram a democracia uma formalidade burguesa que precisa ser superada. Eu, pessoalmente, quando isso acontece, eu me sinto um liberal inglês. Bacana.
tem um termo altamente importante, assim, muito importante na filosofia, ou em filosofia, que é o termo burrice. A burrice já foi classificada em Kant, por exemplo, no ensaio sobre as doenças mentais. A burrice é um tipo de doença mental, tá? Nada contra as doenças mentais. Elas podem ser muito ricas, muito bonitas, muito interessantes, mas elas podem também ser muito sofridas. Agora, a burrice é uma coisa que, em geral, não faz sofrer o burro, faz sofrer o outro. E ela já implica, não é verdade, gente, ela implica já uma falta de abertura para o outro. Porque a pessoa inteligente, ela se posiciona na atenção. A atenção é um signo de inteligência. Então, eu presto atenção, tento entender. Por quê? Porque eu posso entender. Aquele que não tenta entender é porque ele não pode entender. Ele não pode entender. Vocês imaginam o que é a impotência de uma pessoa que não pode entender? Vocês já imaginaram como essa pessoa deve se sentir muito mal por não ter sequer a esperança de entender o que o outro está falando? Ou o que o outro está mostrando? Essa impotência de se colocar no lugar do outro. Isso é a burrice. E o burro não conversa. O burro ele não conversa, ele não pergunta, ele não é curioso, ele não lê um livro. Não confundam o burro com o tímido. Tímido todos nós somos quando assim encontramos com uma pessoa e temos que, enfim, nos abrir com ela. Sei lá, é complicado. A timidez é outra coisa. A timidez pode ser um excesso de cuidado, um problema narcísico, sei lá. Agora, a burrice não. A burrice é sempre prepotente. Prepotente. Essa é a marca da burrice. Meus amigos chineses, nestes poucos dias de convívio com o povo chinês e com os seus dirigentes, pude ver que esta não é a velha China, cheia de lendas e superstições, que os povos ocidentais encaravam com um misto de vago temor e uma admiração reverencial pelo desconhecido. O vosso país dá-me a sensação de uma renovada juventude dentro de si mesmo. Ao primeiro contato convosco, diante da recepção calorosa que nos proporcionastes, senti-me como se estivesse hospedado na casa de um velho e bom amigo. Viva a amizade cada vez mais estreita entre a China popular e os Estados Unidos do Brasil. Viva a amizade dos povos asiáticos, africanos e latino-americanos.
Em novembro deste ano, foi anulada a sessão do Congresso de 2 de abril de 1964, em que foi declarado vago o cargo de presidente da República, então ocupado por Jango, como o presidente era conhecido. Com isso, foi iniciado o período de regimes militares no Brasil. O argumento para a perda de mandato foi que o então presidente havia fugido do país. 13 de março de 1964. João Goulart discursou em um palanque montado na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, em frente ao Ministério da Guerra. Era sexta-feira. O comício das reformas, como ficou conhecido, reuniu mais de 150 mil pessoas. José Leles, do Sindicato dos Metalúrgicos, abriu o grande comício e foi aplaudido pelos trabalhadores. Mas o deputado federal pelo PTB, Leonel Brizola, cunhado do presidente, ex-governador do Rio Grande do Sul, fez o discurso mais inflamado. Ele criticou as direitas e provocou diretamente o governador da Guanabara, Carlos Lacerda. O deputado também atacou o Congresso Nacional, que insistia em não aceitar as reformas de base. O povo olha para um dos poderes da República, que é o Congresso Nacional, e ele diz não, porque é um poder controlado por uma maioria de latifundiários, reacionários, privilegiados e de ibadianos. É um Congresso que não dará nada a mais ao povo brasileiro. Brizola terminou seu discurso de maneira contundente. Não aceitaremos qualquer golpe, venha ele de onde vier. O nosso caminho é pacífico, mas saberemos responder à violência com a violência. O nosso presidente que se decida a caminhar conosco e terá o povo ao seu lado. Quem tem o povo ao seu lado, nada tem a temer. O presidente João Goulart subiu no palanque às 9:15 da noite e falou por 1 hora e 5 minutos. Defendeu as reformas de base e pediu uma conciliação nacional, dizendo que confiava na sensibilidade política e social dos parlamentares para mudar a Constituição. O governo, que é também o povo e que também sou o povo perfeito, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. 13 oradores defenderam as reformas, entre eles o chefe da Casa Civil da Presidência da República, Darcy Ribeiro, e o presidente da União Nacional dos Estudantes, José Serra. Seria um dia decisivo para o futuro dos trabalhadores no campo. João Goulart assinou o decreto da Superintendência de Política Agrária, a SUPRA. Deveriam ser desapropriadas as terras em torno de rodovias e ferrovias, açudes públicos federais, bem como terras beneficiadas por obras de saneamento da União. Era só o primeiro passo para a consolidação da reforma agrária. Os trabalhadores do campo já poderão então ser concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra própria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que ele entrega sua produção. Goulart anunciou também que as refinarias de petróleo particulares seriam encampadas pelo governo. O Comício Central do Brasil significou que Goulart publicamente estava estabelecendo sua aliança política com as esquerdas. Com as esquerdas lideradas por Leonel Brizola,
não é? Com o Partido Comunista, com Luiz Carlos Prestes, com o Comando Geral dos Trabalhadores, que era a grande central sindical da época, e o grupo político do governador de Pernambuco, Miguel Arraes. No dia seguinte ao discurso, Jango assinou um decreto que tabelou o valor dos aluguéis e permitia a desapropriação de imóveis desocupados para uso social. 48 horas depois do comício, o presidente pediu apoio para suas reformas de base na mensagem que enviou ao Congresso no início do ano legislativo. Então, o comício de 13 de março é a senha para a direita partir para o golpe. Não é? Ali a conspiração ela aumenta, não é? É de tal maneira que o governo já não consegue mais controlar nem a radicalização das direitas, nem a radicalização das esquerdas. Uma sessão solene do Congresso Nacional devolveu hoje, simbolicamente, o cargo de presidente da República a João Goulart. Jango, como era conhecido, foi deposto em 1964. A presidenta Dilma Rousseff acompanhou a sessão solene do Congresso Nacional, que devolveu simbolicamente o cargo de presidente a João Goulart, presidente deposto pelo regime militar. No telão do plenário, imagens resgataram a memória do ex-presidente Jango, em momentos com a família e na vida política. A cantora Fafá de Belém cantou o hino nacional. Pátria amada, Brasil. A multidão se comprime, contida por um cordão humano de mais de 400 soldados da polícia e do exército. À esquerda, a banda dos fuzileiros navais. À direita, a banda da polícia militar e do corpo de bombeiros, que optaram pelo Ministério da Justiça, abandonando a Guanabara. Há 6 carros de emissoras de televisão, cujas câmeras são instaladas até na marquise da Central do Brasil, sob um grande retrato de Jango medindo uns 20 metros de altura. A Praça Cristiano Ottoni está inteiramente tomada. O povo enche também o grande largo do Ministério da Guerra e do Mercado, à frente da Central. 2 pistas da Avenida Presidente Vargas estão completamente tomadas até o Campo de Santana, de frente ao Ministério da Guerra. Vê-se 5 carros de assalto e 22 carros-choques do batalhão de guardas, estabelecendo uma espécie de avenida pela qual passam os automóveis oficiais desde o Panteão de Caxias. Há centenas de faixas, grande número das quais pedindo legalidade para o Partido Comunista. Entre outros dizeres, lê-se isso: Partido Comunista, os seus direitos são sagrados. Outras aludem às reformas de base, pedem reatamento de relações com a China popular e atacam a farsa da OEA contra Cuba. Pede-se também anistia para os militares envolvidos no levante de Brasília. Há reivindicações salariais e até de aposentados, além de muitas faixas de sindicatos. Fartura também de faixas vermelhas com o símbolo comunista da foice e do martelo. Em cima da hora, aqui estamos com uma série de depoimentos oportunos sobre a atualidade política brasileira no que diz respeito à cassação dos mandatos dos deputados comunistas, criptocomunistas, pelegos, enfim, todos aqueles que estiveram ligados ao governo anterior e que participaram das grossas negociatas realizadas. Vamos ter a oportunidade de ouvir inicialmente o representante do estado vizinho de Mato Grosso, o seu presidente Manuel Oliveira Lima. Sobre o problema de cassação de mandato, nós lá em Mato Grosso temos o seguinte entendimento: todos os que colaboravam para a sabotagem da pátria, todos aqueles que traíam a nossa família, devem ser expurgados da vida pública do país. E a população de Mato Grosso, como recebeu essa iniciativa? Eu pergunto a um representante do povo. A população de Mato Grosso é quase na sua unanimidade anticomunista e recebeu com muita satisfação o movimento das Forças Armadas e desses governadores, enfim, do povo paulista, do povo mineiro, do povo gaúcho, que parece extirpou para sempre a ameaça comunista no Brasil. Declarações do presidente da Assembleia Legislativa do Estado Irmão de Mato Grosso, deputado Manuel Oliveira Lima.
Em 1959, quando Fidel Castro anunciou ao mundo que sua revolução era comunista, passou a ser apoiado por Moscou. Com isso, a União Soviética iniciou uma campanha para dominar com a ideologia marxista a América Latina, onde os partidos comunistas formariam grupos de guerrilha armada com dinheiro soviético, repassado por Cuba. No Brasil, foram criadas 29 organizações guerrilheiras, onde Fidel Castro vislumbrou expandir sua revolução comunista. Em 1961, o presidente do Brasil, Jânio Quadros, condecorou o guerrilheiro cubano Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, sem imaginar que 4 meses antes o Partido Comunista Brasileiro acertara com Fidel Castro o envio de jovens brasileiros para o treinamento de guerrilha em Cuba, com a finalidade de preparar quadros revolucionários que desencadeariam a luta armada no Brasil. As ações armadas já existiam antes de 1964 no governo de João Goulart, através das Ligas Camponesas de Francisco Julião e do Grupo dos 11 de Leonel Brizola. Com a chegada ao poder, em 1964, do presidente Castelo Branco, centenas de comunistas e políticos de esquerda refugiaram-se no Uruguai, onde formariam a Frente Popular de Libertação, que a partir de 1965 empreenderia atos de sabotagem urbana e focos de guerrilha rural no Brasil, principalmente na Serra do Caparaó, cujos guerrilheiros, apoiados por Leonel Brizola, foram combatidos e vencidos por tropas da Polícia Militar de Minas Gerais. Em 1966, a esquerda brasileira, decidida a tomar o poder à força e em curto prazo, passou a adotar táticas terroristas como as que foram usadas pelo grupo guerrilheiro Ação Popular, que ao explodir uma bomba no saguão do Aeroporto Internacional de Guararapes, em Recife, matou o jornalista Edson Regis de Carvalho e o almirante Nelson Gomes Fernandes. A influência da Revolução Cubana passou a servir de modelo para muitos revolucionários como Carlos Marighella, do PCB, que em 1967 viajou a Cuba e participou de um evento sobre a propagação da luta armada no território brasileiro. De volta ao Brasil, em setembro de 1967, Marighella criou a Ação Libertadora Nacional, ALN, e começou a recrutar jovens brasileiros entre os estudantes que, depois de preparados ideologicamente, foram enviados a Cuba. Em 1968, com a chegada ao Brasil do primeiro contingente da ALN de guerrilheiros formados em Cuba, entrou em cena Carlos Lamarca, capitão do Exército e militante da Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, que se uniu a Marighella e em janeiro de 1969 explodiu 50 quilos de dinamite no QG do 2º Exército, matando na explosão o soldado do Exército Mário Cosel Filho e ferindo 6 militares. E ainda, na cidade de São Paulo, os guerrilheiros avançaram com um veículo roubado e abordaram o capitão Chandler, do Exército dos Estados Unidos, que se encontrava no interior de um automóvel quando saía de sua residência. Chandler foi morto por uma rajada de metralhadora em frente da esposa e do filho de 9 anos. O Comando de Libertação Nacional, Colina, criado em Belo Horizonte no ano de 1968, executou na capital mineira vários assaltos a agências bancárias e atentados à bomba. Os guerrilheiros se reuniam durante as sessões de cinema no Cine Acaiaca, localizado na área central de Belo Horizonte, para planejarem as ações de terror e guerrilha. A situação estava ficando caótica no país. Os guerrilheiros praticavam atentados à bomba nas grandes cidades, matando e ferindo vários inocentes, aumentando a insegurança e o medo da população, que passou a exigir ações imediatas do governo brasileiro para acabar com a violência praticada pela guerrilha. Atendendo ao clamor público para combater o terrorismo e a guerrilha com mais rigor,
o presidente Costa e Silva editou o Ato Institucional número 5, AI-5, que previa o exílio e punições mais severas aos autores de atos de guerrilha terrorista praticados contra a população brasileira. Em desafio à nova medida do governo de proteção à sociedade, Carlos Marighella, em 1969, lançou o seu mini-manual do guerrilheiro urbano. Neste mesmo ano, só no Rio de Janeiro, a ALN, para aumentar os seus recursos financeiros, praticou 30 assaltos, sendo a maioria deles contra as agências bancárias. E ainda, em 1969, a ALN, juntamente com o movimento revolucionário 8 de outubro, o MR8, sequestrou o embaixador dos Estados Unidos, Charles Burke. O sequestro foi sugerido pelo guerrilheiro Franklin Martins. Os guerrilheiros exigiram a libertação de 15 presos políticos, dentre os quais se encontrava José Dirceu. A exigência foi prontamente atendida pelo governo militar. A ALN estava prestes a sofrer um grande golpe quando Marighella começou a cair. Após a prisão de um militante de sua organização, no dia 1º de outubro de 1969. Os dados fornecidos pelo militante da ALN preso coincidiram com informações prestadas por outro militante da VPR, que também denunciou o envolvimento de vários religiosos com grupos de guerrilha, entre eles Frei Beto. Quando Frei Fernando e Frei Ivo, também envolvidos com os grupos guerrilheiros, foram presos e logo após interrogados, os religiosos entregaram o ponto de contato de Carlos Marighella, na cidade de São Paulo. No dia 4 de novembro de 1969, o ponto foi cercado pela polícia, onde Marighella, percebendo o cerco, reagiu e foi morto. Depois da morte de Marighella, centenas de guerrilheiros foram presos e mais de 300 armas apreendidas. 2 sequestros de diplomatas, o embaixador alemão Enfield von Hollenberg e o cônsul japonês Nobuo Okushi, foram feitos às pressas para libertar os guerrilheiros que continuavam presos. Inspirados no marxismo cultural, vários militantes da esquerda brasileira iniciaram a estruturação de uma organização que se infiltrou nas faculdades brasileiras, bem como no meio artístico e cultural, e principalmente nas edições de jornais, setores estes com grande poder de influência sobre a formação da opinião popular. Durante as manifestações, vários militantes comunistas, usando armas de fogo, eram infiltrados no movimento estudantil e disparavam contra os manifestantes, na intenção de colocar a opinião pública contra o regime militar. Com a morte de Marighella, Lamarca havia assumido a posição de líder mítico, que sustentava a esperança na vitória comunista. Em 1970, quando o embaixador suíço Giovanni Butcher foi sequestrado, o governo se recusou a soltar os presos da lista apresentada pelos guerrilheiros. Depois de 40 dias de sequestro, os guerrilheiros quiseram matar o embaixador suíço. Porém, o governo militar cedeu e as exigências dos guerrilheiros sequestradores foram atendidas, preservando a vida do diplomata. Na cidade de São Paulo, o cerco sobre a vanguarda popular revolucionária, liderada por Carlos Lamarca, estava se fechando. Isso fez com que Lamarca fugisse para o Vale da Ribeira e montasse um campo de treinamento para a guerrilha. Na tentativa de descobrir este campo, tropas da Polícia Militar do Estado de São Paulo foram deslocadas para a região. No dia 8 de maio de 1970, um pelotão comandado pelo tenente da Polícia Militar, Alberto Mendes Júnior, foi emboscado e rendido por guerrilheiros da VPR. O tenente Mendes foi feito refém e obrigado a seguir com os guerrilheiros na direção de 7 Barras. Depois de um dia e meio andando pela mata, Lamarca formou um tribunal revolucionário e decidiu matar o tenente Mendes, que teve o crânio esmagado por coronhadas de fuzil desferidas pelos guerrilheiros Diógenes e Fujimori. Apesar do cerco,
Lamarca conseguiu escapar e, em 1971, chegou ao sertão da Bahia. Depoimentos de guerrilheiros presos em Salvador levaram o exército ao esconderijo de Lamarca, que, estando armado de metralhadora, reagiu à prisão e foi morto. Após a morte de Lamarca, o número de militantes presos era bem maior que o número de guerrilheiros em ação no Brasil. Os guerrilheiros, percebendo que o cerco estava se fechando, passaram a sequestrar aviões comerciais e obrigar o piloto a desviar para outro país, onde pudessem se exilar. 4 desses aviões foram desviados para Cuba. Os guerrilheiros comunistas estavam perdendo a guerra. Os militantes que abandonavam as armas eram acusados de traição nos tribunais vermelhos e executados pelos próprios companheiros, em atos de justiçamento. Já no início de 1971, o PCdoB conduzia o trabalho de campo na região do Araguaia, na divisa entre os estados de Goiás, Pará e Maranhão, com a missão de implantar um núcleo guerrilheiro que tinha por objetivo fomentar uma revolução socialista, onde centenas de guerrilheiros já haviam se estabelecido há pelo menos 6 anos. No início de abril de 1972, o presidente Médici enviou à região do Araguaia equipes especializadas em inteligência que, da busca do conhecimento sobre a atividade clandestina, logo efetuaram as primeiras prisões, entre elas a de José Genuíno, primeiro guerrilheiro preso no Araguaia. Logo após, o exército sofreu as suas primeiras baixas, ao ter um grupamento emboscado por elementos liderados por Oswaldo Orlando da Costa, conhecido por Oswaldão. Isso fez com que o exército passasse a empregar tropas convencionais que cercaram toda a região do Araguaia. Com a derrota cada vez mais próxima e com o total abandono logístico do PCdoB, ao qual os guerrilheiros foram relegados, sem armas, comida e remédios, vários militantes da guerrilha, encurralados, quiseram se entregar, mas foram mortos pelos próprios companheiros em atos de justiçamento. Após a morte de Oswaldão e o desmantelamento do comando militar da guerrilha, o cerco do exército se fechou sobre os rebeldes e vários guerrilheiros foram presos. Assim terminava o sonho da esquerda brasileira de transformar o Brasil em uma ditadura comunista. Mas a esquerda brasileira não desistiria de conquistar o poder e retornaria mais tarde com uma tática mais eficiente que a luta armada, o marxismo cultural. Para o Gramsci, a revolução não é uma revolução armada, é uma revolução cultural. E essa revolução tem que ser coordenada por aqueles que estão, por assim dizer, à frente do processo de tomada do poder, os intelectuais orgânicos. Então, os intelectuais orgânicos formam um outro grupo, chamado partido político, para que haja politicamente. Os intelectuais orgânicos também formam os meios de comunicação e aqueles que vão ter a chamada opinião pública na mão. E os intelectuais orgânicos também formam a classe universitária, para que ela, entre aspas, esclarecida, possa cada vez mais introjetar e formatar a hegemonia cultural num nível mais alto do que os dos meios de comunicação. Você tem ação política, ação social e ação intelectual coordenadas por um mesmo grupo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, na sociedade, é como se você tivesse uma pirâmide dividida em classes. O Marx dividiu em 2 andares. O Gramsci fez uma divisão bem maior. Ele foi colocando o indivíduo e também o que ele chamou de superestruturas
por assim dizer, impositivas, a saber, família, escola, igreja, sindicatos, partidos políticos, Estado e economia. E a revolução e a hegemonia não podem tomar de uma hora para outra a economia para modificar os meios de produção, como quis o Marx. A mudança não tem que vir de cima para baixo, diz o Gramsci, mas de baixo para cima. Você tem que primeiro destruir a família, depois destruir a verdadeira educação, depois destruir a igreja, depois destruir os sindicatos, a não ser o seu próprio, destruir os partidos políticos, a não ser o seu próprio, para que aí você tome o Estado. E tomando o Estado, você paulatinamente acabe com a oposição. E acabando com a oposição, você conquiste hegemonicamente a sociedade inteira. Destruir, você fala aniquilar? Aniquilar. É a própria família? A própria família. Porque a família, segundo o Gramsci, é uma estrutura moral burguesa. A moral cristã, que é a base da família, na civilização ocidental, para o Gramsci é uma moral burguesa. É uma superestrutura dividida mais em blocos, quer dizer. Tu diz de uma para outra, uma superestrutura impositiva. Quaderno de Descartes de volume 5. Pô, ainda lembro disso aí, hein? Deixa eu ver. Também os caras... Tá claro esse negócio ou não? Aonde que começa a coisa? De novo, na cultura. Você precisa dar os livros certos para que as pessoas não pensem diferente disso. Então vocês não vão conhecer Platão, não vão conhecer Aristóteles, não vão conhecer Eric Fergelin, não vão conhecer Léo Strauss, não, vocês vão ler o Foucault. E é a única coisa que vocês vão ler na vida. Absolutamente. Totalmente, integralmente. Toda estratégia hegemônica, segundo Gramsci, é nada mais nada menos do que manipulação. Ganha quem tiver maior poder de manipulação. Está claro isso? E chega um momento que a hegemonia é tão forte que ela domina também os meios de, por assim dizer, produção. E aí é o momento em que você compra uma outra estrutura paramilitar para fazer frente à estrutura militar oficial da superestrutura, que é o Estado. Exemplo, FARC. Exemplo, PCC. Entenderam? Caiu a ficha agora? O que está acontecendo? Ele conta os meios de produção. E conquistando os meios de produção, ele conquista também os meios de garantir a sua eficácia. O que garante a eficácia? Bom, se a cultura não der certo, a gente tem a força do nosso lado. Não vai pelo título, vai pela porrada. Então esse professor não é mais um pensamento em grupo, é pensamento numa parte, num pedaço da população. Sem dúvida. Alguns querendo dominar, então o comunismo já era. Já era. O Gramsci reconhece isso várias vezes. Não existe comunismo. Só existe socialismo. Só que o socialismo não é uma divisão econômica, é uma divisão política. Mas ele estaria voltando mais para aqui, então. Não, pelo contrário. O Gramsci sabe que só tem uma saída. Que o Estado mantenha esse sistema de pé. Ele não quer destruir o Estado. Ele não quer chegar ao comunismo. Ele quer chegar ao socialismo científico. Só que por uma outra via, que é, vamos dizer, baseada na mesma estrutura marxista, mas dela diverge porque os meios são diferentes. Não a força pela força, não o imposto de renda pelo imposto de renda, mas a cultura. Você modifica primeiro a consciência do ser humano. E depois de modificar a consciência do ser humano, você obtém integralmente o poder sobre ele. Só uma coisa antes de falar, desculpa, que eu me esqueci, senão eu vou me esquecer. Como é que o Gramsci chama a mim e a vocês? Isto é, os cobaias desse processo. Idiotas úteis. Nós somos, eu e vocês, para o Gramsci, nós todos aqui somos os idiotas úteis.
Porque nós somos cobaias dessa estratégia revolucionária e hegemônica. Nós estamos integralmente alienados. E não estamos percebendo isso. Foi, próprio. Vocês entenderam? O Gramsci é o gênio do mal. Tá claro? O que é a circular do silêncio na obra do Gramsci? É o meio mais eficaz de calar a boca daqueles que são opostos à hegemonia cultural. Exemplo, tudo que você está falando é uma besteira ou uma conspiração. Entendeu? Entenderam? Oi? Um exemplo real. Putz, são tantos, vamos pegar um. Vou te dar um exemplo que é bem chocante. Ele vai desagradar talvez pessoas aqui na sala para ele falar igual. Hoje existe uma campanha pela liberação das drogas em andamento. Só que essa questão tomou um corpo na opinião pública no seguinte sentido: você é ou contra ou a favor do comércio de drogas porque você acredita que usar drogas é ou um direito ou um estado de alienação. Não é assim que a questão é colocada na opinião pública? Só que tem um aspecto que ninguém falou ainda, que é o seguinte: quem é que vai dominar a produção de drogas e o comércio de drogas no Brasil, caso seja liberado? E aqui a gente chega num monopólio, e esse monopólio chama-se FARC. Entendeu? Então, para que esse direito, entre aspas, vingue, nós aceitaremos que existe um monopólio econômico que domina todos os meios de produção disponíveis a esse respeito. Alguém falou isso em alguma porra de um jornal, tipo Folha de São Paulo ou Estadão? Não. Por que não falou? Porque se falar, amanhece morto. Vocês entenderam isso agora, não? Estão gravando isso? Não tem problema, pode gravar, porque não tem medo de morrer. Pode gravar. Ficou claro? Ou não? Então está aqui um exemplo. Você está entendendo? Tem outros vários exemplos que eu poderia dar. Agora... que é evidente, mas que é proibida de ser dita. Por que é proibida de ser dita? Porque, de fato, aqueles que estão diretamente interessados na liberação de drogas não estão interessados em reconhecer um maldito direito. Eles estão interessados em obter grana com isso. Só que, para isso, eles precisam de um meio cultural. Qual o meio cultural? Dizer que usar drogas é um direito. E fazer aqueles que usam se tornarem ainda mais dependentes disso. E, portanto, comprarem este produto. Comprar esse produto de quem? Deles. Torná-los mais ricos. Entenderam como é que são as coisas no mundo? Ah, certamente. Certamente. Para eles, são. Em uma ou outra medida, para eles, nós sempre seremos idiotas úteis. A não ser que algum de nós esteja lá no grupo. Estão entendendo? Muito bem, vamos chega de falar de Gramsci, é muito realismo cruel o nosso gosto, não é brincadeira.